E se tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre emoções estivesse, na verdade, errado? Sabe, a ideia de que raiva, alegria, medo são reações automáticas, universais, e se elas forem algo que nosso cérebro constrói ativamente? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, revolucionária, baseada no trabalho da neurocientista Lisa Feldman Barrett. E ela muda completamente o nosso entendimento de onde vêm as emoções. Bom, vamos começar com a pergunta de $1 milhão, né? As emoções são universais? Eu acho que a maioria de nós responderia que sim, que um sorriso é um sorriso em qualquer canto do planeta. Mas a ciência mais recente está nos convidando a dar uma boa questionada nessa certeza toda. Essa é a visão clássica, né? Aquela ideia de que as emoções já vêm pré-programadas na gente, que é pura biologia. A gente sente algo e o nosso corpo, o nosso rosto, simplesmente reagem de um jeito bem específico e que todo mundo reconhece. Só que essa, pessoal, é só uma parte da história. A parte mais fascinante mesmo é descobrir como o cérebro realmente cria aquilo que a gente sente. Para a gente começar a desmontar essa ideia, vamos usar uma analogia, olha, bem simples e, por que não, deliciosa. Vamos falar sobre a realidade de um cupcake. Pensem comigo, qual é a diferença física de verdade entre um muffin e um cupcake sem cobertura? Os ingredientes são praticamente os mesmos. A diferença não está na química deles, mas na nossa cultura. Um a gente aceita comer no café da manhã, o outro é sobremesa. A função deles muda por causa de um acordo social, um combinado nosso. E é exatamente aí que a gente chega num conceito-chave, a realidade social. É quando nós, como sociedade, concordamos que algo que é puramente mental é real. A gente dá novas funções para coisas que já existem fisicamente. Pensa no dinheiro, é só um pedaço de papel, mas por causa do nosso acordo, ele tem valor. A diferença entre um muffin e um cupcake é uma realidade social. E como a gente vai ver, as emoções também são. Tá, mas como é que a gente aprende a criar essa tal de realidade social? De onde isso vem? Bom, a resposta começa bem cedo, lá na infância, com o poder quase mágico que as palavras têm. Olha que incrível! Os bebês são como pequenos cientistas. É sério. Desde o nascimento, o cérebro deles é uma maquininha de aprendizado estatístico. Eles não ficam só reagindo passivamente ao mundo, não. Eles observam ativamente, procuram padrões e calculam as chances do que pode acontecer em seguida. Agora, aqui vem o pulo do gato, o que nos torna tão especiais. Os bebês humanos sacam muito rápido que a informação mais importante não vem só do que eles observam diretamente, mas sim da mente das pessoas ao redor. Eles aprendem com a gente. E é aqui que a mágica realmente acontece. As pesquisas mostram que se a gente apresenta para um bebê um monte de objetos diferentes, de formas, cores e texturas variadas, mas usa a mesma palavra inventada para todos eles, o bebê aprende a colocar todos no mesmo grupo, num novo conceito. A palavra cria uma realidade na cabeça dele que vai além do que os olhos estão vendo. Isso é simplesmente sensacional. Certo? Então falamos de cupcakes, de bebês, de palavras. Aonde a gente quer chegar? Agora vamos conectar todos esses pontos e voltar para o nosso tema principal, as nossas emoções. Essa é a grande questão. E se as emoções não forem reações que a gente simplesmente descobre, mas sim conceitos que a gente aprende e constrói? E se um coração acelerado só vira medo porque a gente aprendeu esse conceito? Para essa realidade social toda funcionar, precisa de um ingrediente crucial, a intencionalidade coletiva. É o nosso acordo, muitas vezes um acordo silencioso, de que um conceito existe. Todos nós concordamos que dinheiro existe e funciona de certa forma. Do mesmo jeito, na nossa cultura, a gente concorda que tristeza existe e se manifesta de certos jeitos. Então o ponto central é este. As emoções se tornam reais através desse acordo. As sensações físicas do nosso corpo, o aperto no estômago, o calor no rosto, elas são reais, claro. Mas elas só viram uma experiência de raiva ou vergonha quando o nosso cérebro, usando os conceitos que aprendeu com a nossa cultura, dá um significado para essas sensações. E este slide é uma prova brilhante disso. Existem inúmeros conceitos de emoção pelo mundo que simplesmente não têm uma tradução direta para o nosso idioma. Os noruegueses têm uma palavra específica para aquela euforia de quando a gente está se apaixonando. Os russos, uma para uma angústia espiritual. Isso não quer dizer que eles sentem coisas que a gente não sente. Quer dizer que a cultura deles criou um conceito para agrupar sensações de uma maneira diferente da nossa. E é fundamental entender isso. Para o povo da cultura Ifaluk, lá no Pacífico, fago
não é uma ideia estranha. É uma emoção tão real, tão automática e tão óbvia quanto a alegria é para nós. Nossos conceitos emocionais parecem universais só porque a gente vive mergulhado neles desde o dia em que nascemos. Ok, depois de ver como a cultura e a linguagem criam conceitos de emoção, qual é a grande lição aqui? Entender que as emoções são construídas não as tornam menos reais, muito pelo contrário. Isso revela um poder incrível que temos sobre a nossa própria experiência. Essa frase da neurocientista Lisa Feldman Barrett é o resumo perfeito de tudo isso. As emoções não acontecem com a gente, elas são construídas ativamente pela gente. O cérebro não está só reagindo ao mundo, ele está o tempo todo prevendo e dando significado para as sensações do nosso corpo e para o que acontece ao nosso redor. A implicação disso é profunda. Se o cérebro constrói emoções usando os conceitos que aprendeu, isso quer dizer que a fiação do nosso sistema emocional não é fixa. Ao aprender novos conceitos e refinar os que a gente já tem, podemos de fato mudar a nossa experiência de vida. Ganhamos muito mais controle e participação nos nossos sentimentos do que a visão clássica permitiria imaginar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. Se somos os arquitetos da nossa própria experiência emocional, se as palavras que usamos e os conceitos que compartilhamos literalmente moldam o que sentimos, que realidade emocional vamos escolher criar para nós mesmos? A ciência está mostrando que as ferramentas não estão em algum lugar distante. Elas estão bem aqui, em nossas mentes.